Esse é o nosso canal Ensino Religioso do Ensino Fundamental, né? O Ensino Religioso Fundamental. Eu sou o professor Patrick. Essa é a nossa aula 5 do 8º ano e o tema é Judaísmo Moderno. Então vamos lá, continuando o nosso tema sobre o judaísmo e agora o judaísmo moderno. O surgimento do judaísmo moderno. O judaísmo moderno começou a se formar a partir do século XVIII, quando os judeus passaram a ter mais liberdade em vários países. Esse período trouxe novas ideias e contato com outras culturas. Muitos judeus buscaram formas de viver sua fé de maneira atualizada. A tradição começou a dialogar com a modernidade. Isso gerou diferentes maneiras de entender o judaísmo. Então, eles começaram a ter esse contato maior e algumas mudanças foram acontecendo. Ok? Entre os judeus. A emancipação judaica na Europa. A emancipação concedeu aos judeus, ou seja, mais direitos, aos judeus direitos civis, como estudar, votar e trabalhar em qualquer profissão. Isso abriu portas para a maior participação na sociedade. Ao mesmo tempo, trouxe desafios sobre como manter a identidade religiosa. O convívio com outras culturas se tornou mais intenso. A comunidade precisou se adaptar sem perder suas raízes. Então, boa parte dos imigrantes, quando saíram da diáspora, foram para vários países da Europa, principalmente ali a Rússia, a Alemanha, a Inglaterra, tantos e tantos outros, mais tarde, bem mais tarde, que foram para os Estados Unidos, para a América Latina. Mas eu estou falando de um período aí de 200 anos atrás. Então, teve essa abertura e eles começaram a ter mais contato com a cultura. E essa mesma cultura judaica precisou se adaptar, sem perder o que? Sua raiz judaica. Então a gente vê aqui várias, a questão dos judeus, boa parte aí, por exemplo, em países aí como a Germânia, a Alemanha, Tchecoslováquia, lá só na União Soviética, esse aqui é um mapa mais antigo, a Rússia hoje, mais de 2 milhões, na Polônia 3 milhões. Então a gente vê aí alguns lugares que tem mais, tem a população judaica maior e outras menores. A diversidade de correntes religiosas. No judaísmo moderno surgiram novas correntes como a reformista, conservadora e ortodoxa moderna. Cada uma interpreta a tradição de um jeito diferente. Algumas aceitam mudanças maiores, outras mantêm costumes mais rígidos. Então, gente, a maioria das religiões acontece isso, acontece correntes. Tipo assim, dentro do catolicismo, existem aí um catolicismo mais conservador, um catolicismo mais progressista, um catolicismo mais carismático. E várias religiões, o judaísmo não fugiu a isso, também tem grupos lá dentro da religião que pensam diferente. Essa diversidade enriquece a vida judaica, Ela permite que cada pessoa escolha como praticar sua fé. A gente vê aí vários judeus, várias concepções do judaísmo. Judaísmo reformista. O judaísmo reformista incentiva mudanças nos rituais e adaptação às realidades atuais. Ele valoriza muito a ética e os ensinamentos morais. Costuma utilizar a língua local nos cultos, porque a língua oficial dos judeus é o hebraico, tem outra língua também? Ixi! É o hebraico e outra língua da qual que eu estou tentando me lembrar aqui. Mas, por exemplo, esse judaísmo reformista, ele permite que os cultos, sejam na língua local. Por exemplo, se é aqui no Brasil que se fala em português, se é nos Estados Unidos que se fala em inglês, se é na Argentina que se fala espanhol, sem ser a língua hebraica, É mais flexível quanto às regras antigas. Hoje é uma das correntes mais presentes na Europa e nos Estados Unidos. Ok? Judaísmo conservador. Essa corrente procura equilibrar tradição e modernidade. Ela preserva muitos rituais antigos, mas permite mudanças quando necessário. Ela valoriza o estudo da Torá e da história judaica.
também incentiva a participação ativa da comunidade. É um caminho intermediário entre o reformismo e a ortodoxia. O judaísmo conservador é aquele caminho do meio, que não é nem ortodoxo demais e nem também liberal demais. A gente vê alguns judeus, os rabinos, comentando as escrituras, estudando. O judaísmo ortodoxo moderno. O judaísmo ortodoxo moderno segue fielmente muitas leis antigas, mas participa do mundo atual. Seus seguidores estudam, trabalham e vivem em ambientes modernos. Mesmo assim, mantém regras rígidas de oração, alimentação e vestimenta. Entendeu? Então, aqueles grupos que a gente vê, que tem sempre uma roupa tradicional, que você sabe, ali, não, aquele ali realmente é um judeu. Às vezes, muitos deles são judeus ortodoxos, Estão sempre aí, às vezes, sempre os homens de barba longa, ternos pretos, chapéus diferentes, as moças, as mulheres com vestidos até o chão, assim, bem longos. Então, gente, a gente vê que, inclusive nas vestimentas, isso. Mesmo assim, mantém regras de oração, alimentação, buscam conciliar fé e ciência, é uma forma de viver a tradição em plena sociedade. Vamos viver a tradição, mas estando dentro da sociedade moderna. Ok? O sionismo e a criação de Israel. O sionismo ele surgiu como movimento buscando um lar nacional para o povo judeu. Ganhou força no século XX, especialmente após perseguições e guerras. Em 1948, o Estado de Israel foi criado. Isso trouxe um novo centro cultural e religioso para os judeus. Israel se tornou um símbolo de identidade e continuidade do judaísmo. Então aqui a gente vê uma das reuniões lá da fundação de Israel, lá por volta de 1948, na qual se criou o Estado de Israel novamente. E o sionismo, gente, é esse movimento que fala assim que os judeus possuem um lar geográfico, além do espiritual, um lar geográfico que eles devem ocupar. Sionismo, movimento que defende a autodeterminação do povo judeu e a criação de um Estado judeu na terra de Israel. A vida judaica na diáspora moderna. Apesar de Israel, a maioria dos judeus vive espalhada pelo mundo. Eles mantêm escolas, centros culturais e sinagogas para preservar a tradição. Onde se permite, tem esse grupo maior de judeus. Assim, eles criam sinagogas, criam clubes, criam escola. Por exemplo, em São Paulo mesmo, existe lá a escola hebraica, escolas aí, inclusive até faculdades, clubes, por exemplo, em São Paulo, se não me engano, existe o Clube Hebraica, Existe tantos centros, museus sobre a cultura judaica, Por quê? Para preservar a tradição. As sinagogas também, importantíssimo. A tecnologia ajuda a unir comunidades distantes, como a internet hoje. Existem as festas e rituais que fortalecem o sentimento de pertencimento. A vida judaica continua muito viva fora de Israel também. Então aqui a gente vê que a parte mais azul é onde se concentra o maior número de judeus. Então a gente vê que existem muitos judeus aqui nos Estados Unidos, se não me engano, o maior número de judeus de comunidade judaica está nos Estados Unidos, tanto aqui no estado, tanto no Alasca, que o Alasca faz parte dos Estados Unidos, e ali na terra de Israel, Aqui no Brasil a gente vê um número, você vê a cor é mais fraquinha, aqui na Argentina. Há alguns países a presença é bem pequena, mas você vê também uma presença muito grande aqui na Rússia, na Austrália, aqui na Europa mais na França, Inglaterra, se não me engano, ok? E é isso. Então, gente, esse tema aí foi sobre o judaísmo moderno. Até mais.